Era uma figura de mais ou menos o tamanho de um prédio, e não um prédio pequeno, um prédio de, olha, 10, 12, 15 andares, de que caso você queira ter algum tipo de experiência com estes seres, aquilo que eu percebo que mais tem resultado é nós termos respeito com relação à hierarquia na natureza. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas no Desdobrando a Mediunidade, onde eu trago alguma experiência minha com relação à mediunidade. E o relato de hoje tem relação com o dia em que Iemanjá apareceu para mim, ou melhor, talvez no dia em que eu pude avistar Iemanjá. Dentro das religiões de matriz africana, nós temos a crença nos orixás. E o que são os orixás? Dentro do candomblé, dentro da umbanda e outras tradições, os orixás eles são tidos como deidades, como divindades, ou ainda são vistos como entidades espirituais, e muitos também os enxergam como sendo espíritos da natureza, energias da natureza que se manifestam de uma determinada forma. E nós estamos nos aproximando daqui uns dias no dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro, e isso me motivou a trazer esse relato aqui para vocês. Então, vamos lá. E para nos situarmos no tempo e na geografia também, isso que eu trago aconteceu em meados de abril de 2021, e eu estava aqui em Florianópolis, eu estou morando em Florianópolis, né? Para quem conhece, vai pegar as referências. Eu estava na Ilha das Campanas, que é um local próximo entre a Praia de Matadeiro e a Praia da Armação. E eu estava junto com a Cami vocês conhecem, aparece aqui no canal também já algumas vezes. E nós estávamos pela noite olhando o mar, olhando as ondas quebrarem ali nas pedras e conversando, né? Desfrutando daquele momento. Não lembro se estava lua cheia, mas a Cami tá aqui do lado, ela tá lembrando também disso que eu tô falando, comentando que o mar naquele dia estava bastante agitado, com as ondas altas. E o que mais que tu falou? A lua também estava quase cheia, então aqui mais um indício de que a maré estava assim alta. E eis que em um determinado momento, quando a gente estava observando o mar, surgiu na minha frente, não começou a se formar, simplesmente apareceu, talvez sim por falta de minha percepção, pode ser que venho se formando, mas eu não percebi essa formação, simplesmente surgiu na minha frente uma figura que eu relacionei como sendo Iemanjá, vocês já vão pegar as referências aqui, e me trouxe um pouco de medo, eu fiquei um pouco amedrontado, porque vejam só, era uma figura de mais ou menos o tamanho de um prédio, e não um prédio pequeno, um prédio de, olha, 10, 12, 15 andares, eu não sei exatamente, estava na minha frente em linha reta, mas uma distância de talvez 100, 150 quilômetros, 150 metros, na água a gente não consegue ter uma noção exata, né, dessa distância, mas era uma figura, vocês percebam, bastante alta, e no seguinte formato. Sabe como quando aparece tornados, né, das nuvens, que começa a criar um redemoinho lá no alto e começa a afinar vindo em direção ao solo? Era exatamente assim, só que ao contrário. A base desse tornado era no mar e ia se formando em direção ao alto, só que não era de ar, era feito de água. E quando eu percebi esta figura, eu, num primeiro momento, fui visualizar o rosto de Iemanjá, tudo isso por clarividência, e quando eu foquei no rosto, não era um rosto que nem seres humanos, que é um rosto fixo, né? Se eu ficar parado aqui olhando para a câmera, vocês veem que a minha imagem, o meu rosto, ela não se transforma. Era um rosto dinâmico, feito da própria água, que era a água que dava o formato ao corpo de Iemanjá, né? E tinha assim um aspecto azulado, porque era a mesma cor da água que estava ali, bem como a gente vê nas ilustrações, nas estatuetas de Iemanjá, com aquele véu mais aberto. Porém, quando eu foquei mais ainda a minha atenção na figura dela, porque é algo que a gente fica espantado, né? Estava ali vendo o mar e eis que essa figura surge por clarividência ali diante de mim, eu percebi também que a consciência daquele ser que estava se manifestado através daquela imagem percebeu que eu o estava percebendo.
Só que ele estava, ou ela estava, mantendo alguma atividade em relação à praia. Eu não sei exatamente se talvez regendo a maré, porque como eu já comentei, era um dia que estava com o mar bastante agitado, se estava mantendo alguma atividade de manutenção da vida marinha, eu não sei, mas estava em algum trabalho vital, em algum trabalho prânico, energético para auxiliar ali aquele lugar. Aliás, as crenças, né, sobre Iemanjá dizem que ela rege a vida marinha, rege também e protege os pescadores e uma série de outras atribuições. Eu não sei exatamente o que estava fazendo ali. Eu sei apenas que quando a consciência deste ser percebeu que eu estava enxergando, interagindo com ela, não me foi muito amigável, não me foi muito amistoso, muito afável. E foi como se eu não fosse ninguém ali, né? E eu senti uma energia bastante séria, como alguém que está fazendo um trabalho, está comprometido na sua atividade. Não senti uma abertura, uma energia talvez até fraterna. Eu senti alguém que estava comprometido, sério, fazendo um trabalho e me passou essa atmosfera energética. E talvez por isso eu tenha me amedrontado um pouco, né? Com uma figura tão grande ali à noite surgindo, e talvez eu tenha alguma expectativa assim com relação ao que ela poderia emanar, mas não foi aquilo que a minha expectativa estava esperando. Esta imagem, este avistamento, ele durou por cerca de 3, 4 minutos, não mais do que isso. Não vi esta figura sendo desfeita, se desformando, retornando à água. Simplesmente desapareceu do meu campo de percepção, de clarividência, de percepção espiritual. E a intenção de trazer esse relato aqui é para compartilhar e frisar a importância da consciência dos seres elementais da natureza. A gente às vezes tem a crença de que nós estamos, né, no planeta Terra e que o planeta Terra nos pertence, o que não é verdade. Nós viemos muito depois dos seres da natureza, dos seres dévicos, e existe toda uma gama de seres espirituais que sustenta a vida na matéria e, por exemplo, os orixás, como Iemanjá, é responsável por manter o equilíbrio, a harmonia da vida neste plano. Já tive outras experiências de avistamento de seres da natureza também, e até fica a recomendação aqui de que caso você queira ter algum tipo de experiência com estes seres, aquilo que eu percebo que mais tem resultado é nós termos respeito com relação à hierarquia na natureza. Às vezes a gente chega em um determinado lugar, na praia, na trilha ou em qualquer lugar no meio da natureza, nos campos, e a gente vai tomando conta como se aquilo ali não tivesse dono, né? Dono entre aspas, não tivesse ninguém tomando conta daquele lugar, o que não é verdade. Todos os locais da natureza são de responsabilidade de algum ser da natureza, de algum ser elemental. Se a gente chega com a intenção de respeito, pedindo licença, a nossa experiência de comunhão com estes seres é muito facilitada. E é algo que eu costumo ter. Não foi diferente nesse dia. Talvez por isso eu senti uma abertura, ou este ser sentiu uma abertura de se mostrar, né, de aparecer para mim no meu campo de percepção espiritual. É importantíssimo a gente dar o reconhecimento a todos esses seres da natureza que mantêm a nossa vida em harmonia, fluindo. Percebam o quão equilibrado é o planeta Terra. A gente passa, sim, aqui e acolá, por manifestações de grandes terremotos, maremotos, mas ainda assim é algo muito tranquilo, muito equilibrado. E esses seres têm uma parcela de responsabilidade muito grande na manutenção da vida, do equilíbrio que permite a nossa vida acontecer aqui enquanto espécie humana. Claro que existe também todo o apoio dos amigos espirituais estelares. A gente conhece algumas raças que mantêm também o trabalho de manutenção da harmonia da Terra, mas os espíritos elementais da natureza são fundamentais nesse trabalho. Eu espero que tenha lhe contribuído de alguma forma este relato. Deixe aqui embaixo suas percepções, seus comentários. Se você também acredita, não acredita, acha que eu estou louco, que eu não estou louco,
Nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fique na paz e até mais.